Vamos começar a nossa tarefinha de hoje, né? Orando. Você orou na última vez, não foi? Tá bom. Tá gravando, tá? Então vamos lá. Jesus, a honra é tua, a glória é tua, Pai. Eis aí teus filhinhos, tuas filhinhas. Nós te clamamos, Divino Espírito Santo, que venha iluminar nossas mentes, para a gente entender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado, Pai, porque os teus filhos e tuas filhas estão buscando, Pai, a tua verdade cada vez mais. Que o Senhor venha agregar nos seus corações, nas suas mentes, nas suas almas, Pai. Oh Deus, tudo aquilo que agrada o teu coração, cuida de teus filhinhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Gente, nós comentamos, tem alguns aí que não estavam na última aula, né? A respeito do nosso tema, a nossa aula é sobre seitas e heresias. Religiões, seitas e heresias, né? Eu costumo falar com vocês, não está na apostila de vocês vão receber ainda. A respeito da apologética. A apologética é uma matéria, eu estou repetindo isso na semana passada, que faz parte do currículo dos seminários, e a própria palavra já ajuda a gente a entender. A apologética de fazer apologia a determinados assuntos que a gente defende. É como se fosse uma filosofia que a gente defende, uma ideologia que a gente pensa e quer defender aquilo. Resumindo, é a defesa da nossa fé. A apologética, ela significa defesa da fé, né? Então, existem algumas seitas que os líderes preparam os seus discípulos para aquela seita. Então eles vão assim, induzindo os seus discípulos a guardar no seu coração aqueles conceitos, e a pessoa fica tão impregnada daqueles conceitos que passa a viver aquele conceito. Eu vou aqui fazer uma menção só para vocês entenderem. Uma pessoa que mente muito, ele mente tanto que depois chega um momento em que a mentira passa a ser a verdade da pessoa, né? Infelizmente hoje, a gente que trabalha nessa área mental, algumas pessoas que usam droga, por exemplo, a maior característica de um drogado é a mentira. Ele mente tanto que a mentira dele passa a ser a verdade da vida dele. Estou dando um exemplo de como funciona nas seitas. As pessoas líderes vão induzindo os seus liderados a determinados conceitos, porque a pessoa começa a acreditar que aquilo é real. Ou seja, pessoas distorcem a verdade de Deus. Heresia é distorcer a verdade de Deus. E quando nós temos essa apologética bem impregnada na nossa alma, na nossa mente, a gente tem essa defesa da fé da gente bem firme, como é o caso da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Nada faz mudar a nossa defesa de fé. Qualquer que seja o segmento, a gente escuta até alguns que batem no nosso portão, você escuta eles falando da própria palavra, mas eles falam daquilo que interessa a eles. Muitas vezes não traz o contexto da leitura, né? A gente está, assim, bem focado nisso, para a gente não cair nas armadilhas. E tem muita armadilha, mesmo, muita armadilha. Então, quando eu chego falando de apologética, é logo para vocês entenderem que alguns vão fazer a apologia a determinados conceitos, a determinadas filosofias, enfim.
Mas a sua apologética, a sua defesa da fé é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, né? A gente sabe que em todo lugar o mundo está tomado por essas seitas terríveis, que não é coisa nova, é coisa antiga, né? Na época de Jesus a gente via como é que ele lidava com saduceus, fariseus, né? Eles tinham a forma deles trabalhar como até hoje, né? O próprio judeu, mesmo ortodoxo, que ele tem aquelas defesas da fé deles que ele não troca, não muda. E outras seitas que existem por aí. Então, a gente tem visto muitos movimentos absurdos aparecendo no nosso meio social. E esses movimentos absurdos que têm aparecido no meio social, tentando distorcer a verdade de Deus nas nossas vidas, eles vêm assim, como se fosse um tiro de metralhadora, tipo assim, atirando, para pegar naquelas mentes desatentas, cabeças desatentas, cristão desatento. Porque se você estiver atento, se você estiver na escola bíblica dominical, se você estiver na cela, se você estiver participativo nos cultos doutrinários, cultos de oração, você não está desatento, você está atento. Aí quando bate ou vem algum tipo de heresia, tentando me pegar, né, dar uma casca de banana, você escuta, porque tem 2 ouvidos, mas deixa aquilo passar. Entra aqui, sai aqui e segue. Até falando um dia desse com pastores conversando, eu digo, olha, quando o homem fala, entra aqui, sai aqui e vai. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala, entra aqui e vem para cá. Não vai embora, vem para cá. É isso. O Espírito Santo de Deus falou com você na EBD, falou isso com você no Instituto Bíblico, falou com você no culto doutrinário, falou com você no culto de oração, falou com você numa vigília. Está no seu coração. Qualquer tipo de apologético que venha tentar distorcer essa verdade, não vai te pegar desprevenido, não vai te pegar desatento. É aí que está a diferença. Quando a gente conversa com adolescentes, tem 2 adolescentes aqui. Daqui a pouco estão na faculdade. O que eles vão receber e elas vão receber de convite, disso, daquilo, disso, daquilo, disso, daquilo, o mundo está assim, com o bocão aberto. Alguns querendo exatamente distorcer essa verdade que você está colocando no seu coração agora. Ter cuidado, porque muitas vezes são seitas, são heresias que vão te tirar do rumo, dos trilhos de Jesus, da bússola de Jesus, do norte de Jesus. Tem que ter cuidado. Estou falando dos adolescentes, mas nós também. Nós já mais maduros, né? Ter esse cuidado, porque é algo assim terrível e gera é como se fosse uma tragédia na vida de qualquer um de nós, que dá ouvido a seitas e heresias. Tem que ter muito cuidado, tá? Tem uns exemplos que eu até botei na apostila de vocês, vão receber, ou já receberam. Exemplo que está na apostila, por exemplo, em 78, lá na América do Norte, teve uma situação lá que morreram 900 seguidores. Aqui, na verdade, não foi nem na América do Norte. O missionário era americano, mas isso aconteceu aqui no norte do Brasil, mas não no Brasil, na Guiana Francesa, que fica ali acima do estado do Pará um pouquinho. Esse líder, o Jay Jones, americano, ele impetrou na mente das pessoas que o fim do mundo seria em 1978. E as pessoas só iriam para o céu se já tivesse morrido, porque a Bíblia diz que quem
Os primeiros que vão ser ressuscitados são os que já morreram. E aí ele vai e envenena esses 900 pessoas. As pessoas aceitaram tomar o veneno para morrer. Para vocês verem como é uma coisa terrível. Destrói. É uma coisa que é trágico. A gente precisa estar bem alicerçado nas coisas de Deus. Para a gente não acompanhar esses falsos profetas, né? Que a Bíblia sempre tem falado. Esse Jim Jones, ele substituía muitos textos da Bíblia pelos achismos dele. E como ele já tinha, tipo assim, induzido as pessoas a ter como um top, ou um líder, assim, que sabia o que ele estava falando, as pessoas criam naquilo que ele estava falando, em vez de crer na palavra de Deus. Essa é a dificuldade. Em 93, também teve um líder religioso que ele dizia que era a encarnação de Jesus, né? E aqui diz, na apostila de vocês, que ele promoveu um verdadeiro inferno num rancho, onde ele trabalhou essas pessoas. E aí ele matou 80 pessoas, incluindo 18 crianças. Também seduziu essas pessoas com a sua filosofia e ateou fogo naquele rancho com aquelas pessoas. Também tudo com esperança de ir para o céu. E outro, que esse aqui é terrível. Em 97, teve um cidadão também fanático que ele instituiu como o portão do céu. Ele dizia que ele era o portão do céu e que muitas pessoas precisavam tirar a vida, porque naquela época, em 97, alguns mais antigos lembram que foi quando o cometa Halley passou. E ele disse que as pessoas que iam morrer, e quando o cometa Halley passasse, ia resgatar essas pessoas para levar para o céu. É coisa absurda, né? A gente vê. E aí as pessoas acreditaram em tirar a própria vida. Gente, tem muita seita aqui no Brasil, muitas seitas, e a maioria delas, elas traz assim, profecias que vão só destruir a vida da pessoa e distorcer aquilo que está na palavra de Deus. São coisas terríveis que existem por aí, tá? Existem algumas referências bíblicas que tratam do tema, que a gente tem que estar bem focadinho também, né? A 2 Pedro 2, por exemplo, no versículo 2 diz que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão. Naquela época, já de Jesus, tinha falsos profetas, e hoje não é diferente. Eles vão tentar induzir de qualquer forma, de forma até secreta, heresias destruidoras. Porque quando esses caras começam a fazer esse tipo de trabalho, é de forma mais secreta mesmo, para poder ter o grupo deles ali sob o controle deles. Eles trabalham de uma forma assim fechada, vamos dizer, né? E muitos deles não, a gente pode até generalizar, eles negam a soberania de Deus, porque eles distorcem a verdade. Aí tem algumas passagens, Marcos 24:4, Jesus respondeu: cuidado que ninguém se engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Por isso que eu comecei falando para vocês sobre a apologética, sobre a defesa da fé. Se você estiver bem alicerçado na palavra de Deus, ter convicção plena de que você tem uma identidade cristã genuína, ninguém vai mudar a sua performance, a sua conduta, ou até mesmo a forma de você entender as coisas de Deus. Não vai mudar, porque o Espírito Santo de Deus vai estar ali atento a tudo. E você precisa estar assim, ouvindo sempre aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus fala isso pra gente. Essas
heresias, essas seitas, elas são alicerçadas na mentira. Nós sabemos que é um dos títulos que o maligno recebe, né? Que ele é o pai da mentira, assim também como o acusador. João 8,36, portanto, se o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. São algumas passagens, algumas referências bíblicas, para a gente ficar blindado dessas falsos discursos que eles trazem para as pessoas desatentas. Essa palavra é importante. Pessoas desatentas são tragadas. E aí, João 14,6, né? João 14,6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você vai dar ouvido a esses líderes de seitas. E a gente que trabalha fazendo aconselhamento cristão, quando você menos espera, você é surpreendido com coisas, né? Essa semana eu estava atendendo um jovem tipo assim, 20, quase 30 anos. E ele teve umas dificuldades lá no relacionamento dele, acabou conversando lá com o parceiro e tal, e o cara levou ele lá para a macumba. E lá, eles falou para mim, agora você vê, uma pessoa dessas que se diz cristã, cadê a apologética dele? Cadê a defesa da fé dele, né? Em vez de buscar uma igreja, e lá em Tiago 5,14 diz, se tiver com alguma dificuldade, enfermidade, tanto qualquer que seja o tipo de enfermidade, procure os pastores, presbíteros e anciões da casa de Deus, que eles vão orar com você e ungir com óleo. Tem o caminho para seguir, a pessoa vai lá para ser de macumba. E lá ele disse que o tio dele veio e falou com ele a respeito da situação que ele estava passando, que o tio dele ia trabalhar para ele, para consertar a vida dele. Eu fiquei ouvindo. Tem que ouvir, né? Tem como não ouvir? Tem 2 ouvidos para isso. Com aparelhinho, é claro, né? Com aparelhinho. Ainda bem. Aí eu falei, cara, o teu tio está onde? Aí ele falou, não sei. Eu disse, me fala sobre teu filho. Aí ele falou, cara, teu tio está no inferno, cara. Porque os costumes, né, a cultura, enfim, a religião, que às vezes chamam, as seitas. E eu falei para ele sobre o rico e o Lázaro, para mostrar para ele que não existe nenhum tipo de conexão da pessoa que já morreu com a pessoa. Aí falei também sobre Saul, quando buscou uma adivinha para. E aí aparece lá. Aparece. Esqueci agora o nome do profeta. Lá de 1 Reis 1,19. 1 Reis 1,19, profeta. Hein? Não. Profeta que estava na caverna, cara. Só Deus na casa. Elias, olha só, eu esqueci de Elias. E lá, Elias conversou, aparece. A Bíblia fala sobre isso. Só que assim, gente, ó. A gente tem que se lembrar que o maligno, ele era um anjo que viveu com Deus no céu. Um terço dos anjos do céu estava na tutela dele. Então ele tem as artimanhas dele, ele tem o poder dele. Você quer ver uma coisa como é interessante? Eu estava pensando nisso. Tem alguns humoristas que a gente até fica rindo, né? O cara diz, agora quem vai falar aqui é o presidente Lula. Aí o cara fala igual Lula. Já viram isso? Vai falar agora é a Ana Maria, ele fala igual a Ana Maria. Vai falar agora é o Ayrton Senna que já morreu. Ele fala igual qualquer... Porque o cara tem esse dom
de transformar as cordas vocais dele e achar o timbre de voz e tal. Não tem? Tem. Imagina um anjo das trevas desse. Ele chega no lugar e fala, representando determinado personagem, e a pessoa vai acreditar. Isso aí é a voz do meu avô mesmo, é a voz do meu tio. É claro que eu não vou misturar uma coisa com a outra. Eu deixei minha esposa em casa, que ela estava lá com a filha e tudo, e vim, estou dando aula lá para mim, preparando os jovens que vão ser batizados hoje. Daqui a pouco eu estou escutando a minha esposa do lado, orando. Eu digo, mas ela estava em casa aí? Eu perguntei, gente, é a voz da minha esposa mesmo? Aí é a sua esposa que está orando. É claro que é real. Por quê? Porque eu conheço a voz da minha esposa. Eu estou aqui, João está ali na sala, a gente está sempre convivendo, é jardim de oração, é célula e tal, a gente está sempre... Então, se o João estiver naquela sala ali, eu escutar daquele aqui, o João está lá na outra sala, chama o João lá para mim. E não estou vendo o João. Assim também, ele vai e fala que o tio está falando com ele fala, o maligno usa essa ferramenta dele. E a pessoa sai dali crendo que falou com o tio. É coisa mesmo absurda, né? Enfim, eu fiquei triste na hora, porque... mas a gente tem que ter cuidado no que fala, para não... O jovem estava muito... Mas ali, eu falei, filho, isso aí que você está falando é uma coisa muito, muito complicada, cara. Porque, eu expliquei a ele, a apologética, por exemplo, cara, você tem a defesa... um plano de Deus na tua vida para tu trabalhar, cara. A sua defesa da fé é essa aqui. Essas pessoas que você conheceu há 10, 20 anos atrás, daqui a 100 anos, eles vão estar no mesmo lugar, cara. Falando a mesma coisa, inertes espiritualmente, em todos os sentidos. Agora, tem aquela questão de cada um querer buscar, a gente respeitar até a vontade do outro e tal, mas quando se trata de cristão genuíno, a gente precisa estar bem alicerçado nas coisas de Deus, para não se deixar ser levado. Isso é mente desatenta. Isso é mente desatenta. E toda hora vem uma casca de banana para você escorregar. A gente precisa ter esse cuidado. A Bíblia está mostrando referências bíblicas sobre esse tema. Nós acabamos de falar, né? Então, é isso. A gente precisa ter cuidado. Muito cuidado. Pastor Luiz, eu passei uma experiência, não, até começando a fazer ainda há pouco, de um irmão que foi da minha igreja desde a minha adolescência. Ele, a semana conversando comigo, né? Falando assim, ele foi criado no orfanato batista, se batizou na igreja batista. Então ele contou todo 80 anos de vida dentro da doutrina batista. Mas ele sempre foi fiel assim, no IBD, gostava muito de ter empatia, colar, essas coisas todas. Participante muito fiel, ativo, né? Mas assim, só que ele era uma pessoa que gostava muito de pesquisar, estudar por conta própria. Hoje ele está com a mente toda embaralhada, totalmente embaralhada. Ele falou que tudo que ele estudou antes está tudo errado. Os adventistas que estão certos. Principalmente em relação ao sábado, domingo, por que ele tem que cultuar no domingo? Se Jesus guardou sábado, aí quando eu faço essa pergunta, sabe? Aí eu não quero responder, posso estar falando com ela. Para você responder, você tem que ter aquela base, tem que saber onde encontra poder debater. E também tem coisas que não tem como debater. Ele tem 80 e poucos anos, já está totalmente decidido, quem sou eu querer mudar a mente, né? Então, assim. E tem coisa que é difícil mesmo. Mas está embaralhado. E a filha dele ficou muito, já que não viu, também estava lá na Adventista. Olha só, a igreja adventista tem algumas questões dela que elas distorcem a verdade de Deus.
Tem outros que estão dentro da palavra, se a gente ficar só dentro desse núcleo da palavra, tranquilo, mas quando começa a distorcer, a gente ouve tudo e retém o que é bom. Eu estava num determinado lugar e veio uma pessoa falar comigo sobre isso, sobre o Adventista. E ele falando, olha, que a gente tem que guardar o sábado, que o sábado... Aí começou, falou, eu digo, tá. Jesus para você é vida, é morte, é transição, o que Jesus representa para você? Aí ficou assim, eu falei, olha, Jesus é bem claro, eu sou a verdade, o caminho e a vida, então Jesus é vida, não é verdade? Isso é um fato. Ok, Jesus morreu que dia? Que dia que Jesus foi crucificado? Ele falou, sexta-feira, isso. Que dia Jesus ressuscitou? Domingo. Eu digo, tá, então, a gente entende que no sábado Jesus estava morto. Estava morto. Mas Jesus não é o caminho, a verdade e a vida? Então, sábado Jesus estava com vida, com verdade, ou estava morto? Estava morto. Então, o sábado morreu. Isso, o argumento que eu estava levando com ele. Meu filho, no Antigo Testamento, realmente fala para a gente guardar o sabate, que eles chamam, né, o sábado e tal. Só que, a partir de Jesus, da nova aliança, a antiga aliança, no Antigo Testamento, a nova aliança, boas novas. Jesus chega e faz várias questões, ele fala sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, por exemplo, se a gente for olhar os 10 mandamentos, fazer uma análise, são todos, e quem distorcer os 10 mandamentos, peca, certo? São todos pecados comportamentais. Não roubar, não matar, não adulterar e por aí vai. Mas Jesus chegou e disse, gente, olha, se você olhar para a mulher, ou a mulher olhar para o homem, com outras intenções, já está em pecado. Não está nos 10 mandamentos isso. E Jesus está dizendo para nós que o pecado ele se resume só ao comportamento. Ele também se estende ao mental. Porque é aqui que começa tudo, você elabora tudo aqui. Até o comportamento que você exerce é elaborado antes na mente, na sua cognição. E aí Jesus começa a mostrar as coisas. Por exemplo, outra coisa que, sem sair muito aqui do contexto, questão da circuncisão. Circuncisão. Foi um pacto com a aliança que Deus fez com o homem, para dizer, esse aqui é meu filho, é um homem de Deus. Por quê? Porque ele foi circuncidado no 8º dia, um menino foi circuncidado. Então, a circuncisão era um pacto que o homem de Deus fez com o homem para estabelecer que aquele ali era vamos dizer, um judeu de Deus, né? É tanto que Davi chega para Golias e diz, o que esse incircunciso fica desafiando o povo de Deus? Porque ele não foi, claro, circuncidado, ele era um ímpio. Ok. Jesus chega e diz, João Batista diz que ele batiza com água, eu batizo com água, mas ele batiza com espírito. E eu não sou capaz nem de desatar a sandália de seus pés. Mas ele questiona Jesus, como Pedro questionou para lavar os pés, para ser lavado os pés, né? E ele questiona e Jesus diz, não, eu tenho que ser batizado. Quando a gente desce as águas, morre o velho homem, quando ressurge, quando emerge, morre o velho homem, emerge, nasce um novo homem em Jesus Cristo. Certo? Certo. Ok. E alguém vai e pergunta, por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Mas a Bíblia diz, e ele que é para cumprir aquilo que foi profetizado. E nós sabemos que Jesus é o nosso modelo de comportamento. E Jesus desce as águas, quando Jesus ressurge. O Espírito Santo em forma corpórea pousa sobre Jesus, e o Deus Pai das nuvens diz, esse aqui é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem me alegra, em quem tenho prazer. Ali a gente vê estabelecido Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, através do batismo de Jesus.
E aí ele é um modelo para a gente. A gente tem que ser batizado, não só aceitar Jesus, mas ser batizado. Apesar de que também na Escritura diz que o batismo ele não salva, o que salva é a graça de Jesus. Então são várias questões que vêm. Aí por que eu estou falando de batismo? Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz, aqui tem não é aqui não, é na outra apostila, que o batismo é uma circuncisão do coração. Porque a circuncisão do Antigo Testamento, da Aliança Antiga, era feita externamente, que era no menino, só em menino, de forma externa, e feita pela mão do homem. Já a circuncisão que Jesus traz em Petra através do batismo é a circuncisão interior do coração, através do Espírito Santo. E essa circuncisão já não é mais externa, é interna. Ele vem e faz essa distinção, né? Então, a gente vê como é que Jesus chega e muda. Por que Jesus faz isso? Para incluir as mulheres na aliança de Deus. Porque até então as mulheres não eram incluídas. É tanto que no censo que Jesus vai, que José e Maria vão, com Jesus, que Maria ganha bebê na época do censo, só eram contados homens, mulheres e crianças não eram contadas. A partir de Jesus, que Jesus se deixou ser batizado e fazer com que essa circuncisão do Antigo Testamento passasse a ser uma que era externa e feita por mão de homem, agora é feita internamente e pela mão divina, que é o Espírito Santo de Deus. E além disso, incluir as mulheres socialmente falando. Agora as mulheres são circuncidadas através do batismo. Olha o que Jesus fez. Se Jesus fez toda essa mudança, como é que nós vamos negligenciar Jesus no domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição dele? Então, você vê várias questões para você chegar e convencer que a palavra de Deus, não sou eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Jesus ficou no sábado, né? Isso, aí eu vou, não, é o sábado. E Jesus está onde? Nesse sábado. Aí foi o que eu falei para ele, Jesus estava morto. O homem Jesus, é claro, né? Porque o divino nunca morreu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essas questões que a minha irmã está trazendo, de seitas, a gente tem que ter cuidado com isso. E esse cidadão que estava conversando comigo, ele estava, assim, muito senhor do que ele estava falando. Eles estão, porque eles são induzidos para isso. Isso. Você lê, eu confesso a vocês que eu nunca li livro de Ellen White, eu nunca li, que eles são embasados em Ellen White, né? Mas eu já li o livro dos Espíritos, por exemplo, dos kardecistas. Só que é o seguinte, um dia chegou um jovenzinho para mim com um livro, e falou, pastor, eu estou com esse livro aqui, o que o senhor acha? Eu falei, não lê esse livro agora não, cara. Deixa passar mais uns 4, 5 anos, eu vou até pegar esse livro e vou confiscar, para você não... que a gente fica tentado a ler, né? Principalmente depois que eu falei isso. Aí fica curioso mais ainda. Eu digo, você me garante que não vai ler esse livro, ainda não está na hora de você ler esse livro. Porque assim, às vezes, minha filha, a pessoa tem 80 anos de idade, a idade cronológica dele é 80 anos. Mas a idade intelectual dele pode ser 80 anos também, mas a idade espiritual dele não é. Tem que haver esse equilíbrio da idade cronológica, intelectual e espiritual. Tem pessoas, tem menino, que a idade cronológica dele é 20 anos. Eu tinha no seminário, eu tinha um jovem lá, ele tinha 21 anos. O cara era uma sumidade, a idade espiritual dele era assim, absurda. É tanto que quando nós terminamos o curso, o pastor Vanderlei Marins puxou logo ele para a igreja dele. Um menino, no caso com 23 ou 24 anos. Entendeu? Então,
às vezes o cara tem 80 anos, já leu a Bíblia 1000 vezes, mas será que ele pratica aquele que ele está lendo, que ele leu? Eu sempre penso na igreja, porque às vezes a pessoa está velha na igreja, mas está comendo papinha. Papinha, isso. Então... Vou falar uma coisa aqui. O fundador da igreja cristã foi o próprio Jesus Cristo, né? Sim. Mas o fundador da Adventista não foi nem Aaron, foi o William Miller. Isso. Ele, pelas profecias de Daniel, ele profetizou a volta de Jesus. A volta de Jesus que não deu certo em 1845. Aí foi profetizou de novo, não deu certo outra vez. Aí foi profetizou pela terceira vez, não deu certo. Aí a culpa foi de Jesus, não foi dele. Porque, Jesus não voltou, já não foi culpa minha. Foi porque ele não quis voltar. Então, quer dizer, aí a Ellen White teve aquela visão lá no coisa de vídeo lá, no mineral e tal. Aí veio crescer a Adventista. Mas Jesus Cristo não guarda o sábado. Então, aonde que estava guardado o sábado? Lá no judeu. Nós estamos gentios, incluídos no cristianismo. Então, nós estamos o quê? Nós estamos cristãos. Essa é a diferença. Não sei, está bem claro, né? Aí eles tiram da profecia de Daniel lá atrás e esquece do Novo Testamento. Teve uma vez, na época eu estava conduzindo a escola, a EBD, direção, né, na direção, e naquela época, já faz um tempinho, a gente tinha uma dificuldade, nós tínhamos um pastor aqui que ele não aceitava a literatura batista. Eu não sei se é da tua época, João, eu acho que não é não. Ele não aceitava. Então, na época eu já era o diretor da EBD, aí eu ia em Niterói, quem pegava o material até o pastor Bruno, pai da Era. Aí mas aí, às vezes, ele não tinha tempo mesmo, aí eu tinha que apanhar o material. A gente estava fazendo a EBD com o material da editora do Silvio Malafaia, que vem um material, assim, bem didático, sabe? Eles tem uma revista para o aluno e a revista do professor. Tudo mastigadinho, tudo mastigado. E aí vinha temas diversificados, né? Não era um tema contínuo como a nossa revista, o nosso material, ele tem um trabalho que é bem articulado lá pela direção e a coisa flui. O Malafaia tinha tipo assim, uma biblioteca, vamos dizer, com vários temas, aí você escolhia um tema e você tinha material para trabalhar aquilo. Por exemplo, hoje, a mídia entrando na igreja, um tema, a mídia entrando na igreja. É interessante? Não custa nada a gente trabalhar isso, porque hoje muitas pessoas nem carregam mais a Bíblia, porque usa a Bíblia por aqui. É errado? Eu não vejo errado, porque o que está na Bíblia, é o que está aqui também, na íntegra. Né? Agora, isso é achismo. Eu prefiro a Bíblia, tá? Mas eu não condeno quem usa isso aqui, porque nós temos visto muito. Tá aqui, ó. Eu prego com esse garoto. Tudo que eu vou fazendo daqui, eu vou jogando aqui e tal, e aqui eu me ajusto aqui, essa palavra aqui, não vou entender muito direitinho, não. Eu vou melhorar isso aqui, ou então eu vou falar essa palavra e botar o sinônimo do lado. Ok. Então, isso aqui é uma forma, assim, da gente andar, assim, pelo menos, não tão analfabeto em relação à mídia, né? Então, se for um tema desse, aí compra o material e a igreja vai trabalhar aqueles 3 meses em cima de mídia, por exemplo. Mas tem várias questões. Vamos falar, o ano que vem, ou a semana que vem, ou a próximo trimestre, vamos falar sobre divórcio. Falar sobre divórcio, para a igreja todinha saber como é que é, por exemplo. E aí eu chego com o material, todo empolgado, mas não tomava decisão sozinho, não. Eu chamava, naquela época a gente tinha reunião dos professores e tal, e o pastor presidente. Aí, meu irmão, tal. Na época o pastor Bruno também dava ideia. Mas a maioria das vezes eles aceitavam a minha colocação, né? Ok. Aí chega eu com o material, e um irmão chega e olha, esfolheou assim, e disse, isso aqui tem que jogar na lata de lixo. Assim mesmo.
Isso aqui tinha que jogar na lata de lixo. Eu olhei assim para a mulher, fiquei meio assustada. Eu disse, a senhora está falando de quê? Da revista? De um material que os pastores produziram, que é pastor que faz aquilo. Um teólogo, né? Ah, porque o cara é teólogo, é o doutor. Não, não. Pode ser um irmão. E tem vários trabalhos que são feitos através do conteúdo dos professores de EBD, que muitas vezes não são pastores. E são trabalhos tremendos. E tinha um seminarista que depois se tornou pastor, que estava pertinho vendo, ouvindo, e tinha participado da nossa reunião e tudo. Aí, mas irmã, a senhora tá... isso aqui é material e tal, e começou a criticar, sem ler, sem nada. Aí o irmão foi e falou isso que a irmã ainda agora comentou. Minha irmã, a irmã está no Mar Vermelho. Minha irmã, saia do Mar Vermelho, pelo amor de Deus. E aquilo eu fiquei gravado. Tem pessoa, minha irmã, como a irmã falou, que está no Mar Vermelho ainda. A gente precisa entender que as coisas evoluíram. É claro que se chegar para uma pessoa 100 anos atrás dizer que eu estou pregando com um tablet, o cara não vai nem saber o que é tablet. Né? Tudo bem. Mas isso aqui, e tem mais, se chegar a Ellen, chegar o jovenzinho ali, porque eu confundo o nome dele do Lucas com o... É Davi, não, é Davi. Aí, ele vai chegar aqui e vai me dar aula disso aqui. Tem tanta coisa boa para aprender aqui, né? E eles dão, os nossos adolescentes, os nossos filhos e netos. Cara, olha só como é que eu escrevo, ó. Olha como é que eu escrevo no celular, ó. É assim, catando milho. Olha como é que o meu neto escreve, ó. É assim. Entendeu? Eu tento fazer isso, mas eu erro tudo. Eles não, eles fazem direitinho. Mas vida que segue. Esse não é o nosso tema, vamos lá. Mas de qualquer forma foi o tema, porque a irmã trouxe uma seita, né? Trouxe essa seita para a gente comentar sobre, e o João também trouxe uma palavra bem bacana também. No final das contas, a conta está caindo toda aliás, está tudo caindo na conta da Ellen White, né? Por causa que hoje ela é mais proeminente. Diga, filho. Pastor, tem dois pontos aí que se acontecer é interessante. Eu até com a esposa não queria falar. Então, a Vera Lobo, que ela era vindo seguir na cima. Aí o pastor começando e falou: ó, essa Vera aí fala sobre a visão do Allan Kardec. Sim. Fala sobre a pessoa morre e volta lá. Sim, a reencarnação. Nem vai estar ligado à pessoa que está seguindo isso. Traz influências que, de repente, a gente vai vendo cada cristão com verdade. E já não pode uma coisa acontecer igual da gente, já está toda uma relação está sendo verdade. Então, está todo dado por isso. Porque fala da criança ao Kardec, né? Cadê esse né? Isso. Eu tive uma conversão, até médica. História de verdade, ela existe. Aí você vai de estudar, conversando, ela debatendo o jeito dela, porque eu não vou estar lá, mas como bacana, até respeitador. E a outra, você falou, quando estou com 80 anos, né, e vou estar mudando assim. Eu tenho um tio, que eu tive minha esposa, 2 anos atrás, teve parte. Ele não queria nada, te batia com um cristão lá na porta lá e voltava para correr. Né? Da roça, cruzeiro, cartozinho muito forte lá dentro do correio de Natal, a noite toda. No dia que ele derrame, ele parou, foi lá na esposa, não está lá, eu também faço parte do milagre, ele sabe que aconteceu comigo, e nós temos um milagre, ele aceitava Jesus para ele. Com o tempo ele aceitou Jesus. Só que ele, tipo assim, ele é zero, falando assim na parte da verdade, ele é zero. Ele viveu o catolicismo 80 anos, assim. Aí eu comecei a ver que eu vi que você quer ser batizado, você não conhece aquilo.
Ela não, eu não entendo, porque eu não sei o que significa amém, eu não sei o que significa glória a Deus, a simplicidade me incomoda, mas aí comecei a conversar com ele. E eles foram me levar toda semana para a casa dele e começar quando a gente consegue ajudar ele, aqui. Então, bem, o pastor onde ele aceitou Jesus, não tem ido aí visitar nem para ele, a escola dele era evangélica. Mas, porém, o pastor mesmo tira a boca, as partes também aqui para ele cuidar disso. Ou seja, ele disse que ele quer aceitar, ele quer passar pelo exame, mas, porém, ele tem a vida dele, que também não discorda com ele. Ele quer entrar, né? Ele quer conhecer, ele quer saber, ele quer saber o que é. O cara que tem uma vida católica de 80 anos. Aí, filho, tem a questão de condicionamento. Você está falando disso aí? Olha só, gente, como é importante isso. Eu já repeti para vocês, vou repetir. O que é condicionamento? Condicionamento são ações repetitivas que se tornam hábitos. Ação repetitiva que se torna hábito e costume. De tanto repetir aquela ação, aqui passa a ser um costume seu. Quer ver uma coisa? Nós falamos de apologética, de defesa da fé. Você é cristão, sou. Começa a ver a novela da Globo. Quem é que escreve as novelas da Globo? Olha, gente. Vamos generalizar, espírita, né? Tanto do lado da macumba, como do kardecista e tal. Hã? Também, tá? Aí o que acontece? Eu vou generalizar, falar grosseria, mas é isso mesmo. Nós somos produto do meio. O homem é um produto do meio. Ele, quer ver? João é daqui do Rio de Janeiro, beleza. Aí vai passar 5 anos, vou botar 5 anos. Passa 5 anos lá no Ceará. Quando ele voltar, ele vem arrastando aquela forma do cearense falar, os costumes e tal. Se ele for lá para o Rio Grande do Sul, quando ele voltar do Rio Grande do Sul, ele chega aqui falando alguns jargões do Rio Grande do Sul, do gaúcho. Porque ele se condiciona àquilo. Nós somos produto do meio. Né? Aí ele vai chegar lá falando carioca, chiando, não sei o que e tal. Não vai deixar de chiar não, mas vai chegar aqui com outras formas de linguajar, até com costumes diferentes. Isso é normal e acontece. Eu passei uma vez 7 meses lá em San Diego, na Califórnia, por exemplo. Fiquei lá 7 meses. Eu fui lá pegar navio lá e tudo. E quando eu voltei de lá, gente, é uma coisa absurda. Minha mulher ficava olhando assim para mim. Eu pegava o dinheiro, o nosso dinheiro, o cruzeiro era cruzado na época. Cara, eu olhava e não sabia manusear com o cruzeiro, porque eu já tinha acostumado a manusear com dólar. Isso não é porque a gente quer, não, é porque a gente é induzido mesmo. Eu viajei daqui para lá, foram 16 horas de voo. Só que o fuso horário é caindo, porque a Terra, né, gira assim e a gente está indo no sentido contrário da Terra. Eram 6 horas de fuso horário daqui para lá, 6 horas da manhã lá, era meio-dia aqui. Cara, a cabeça da gente fica assim, ó. No início, depois você acostuma. Para entrar no ônibus, para eu entrar no ônibus. Olha, é uma coisa absurda, só você vivendo. Por isso que eu vejo esses jogadores aí, e a gente entende por que eles passam por essas questões todas. Por que eu estou explicando isso a vocês? Como eu vivi essa questão de condicionamento, essa questão de se adaptar, de acostumar com outra cultura ou com outra forma de vivência. Quando a gente chega aqui, no caso, eu cheguei, a minha esposa ficava achando que eu estava brincando, e não era real. Ou era cruzado, né? O dinheiro não era real, era cruzado. Né? Cara, e até hoje ela fala, quando teu pai chegou, era só dólar. E outra coisa, eu ficava o dia todo mastigando chiclete. Chiclete no bolso, porque eu acostumei lá. Acostumei aí. Assim, eu estou pegando um gancho que o irmão comentou.
Nós somos cristãos, temos a defesa da fé, a nossa apologética é firme, beleza e tal. Mas se você começar a ouvir ou assistir novela da Globo, você corre um risco muito grande de se condicionar ao espiritismo. Você quer brincar com a sua natureza pecaminosa? Não brinque, não. Não brinque, é furada. Estou falando isso, pastor, mas... Filha, é melhor não arriscar, cara. Eu tenho convicção de que eu sou um cristão genuíno, eu tenho. Mas eu sou um ser humano. Eu posso me condicionar àquilo se eu não vigiar. Se eu não vigiar, tem que ter muito cuidado. Aí a gente diz, gente, isso aí, se for uma novela que fala das coisas de Deus, como a Record andou botando aí, às vezes a gente questiona coisas, né? Opa, isso aí não está na Bíblia, não. Mas aí é diferente, sabe por quê? Porque é como se fosse um teste à sua sabedoria bíblica. Você está com a sua neta, vendo um programa uma novela dessa da Record. Vai lá, filho. Aí a Ellen vai e diz, filho, pai, eu vou, isso aí e tal, aí eu vou. É um teste para nós. Mas, e aí, tu tá vendo imagina você vendo uma novela da Globo, com a sua filha e a sua neta, e a sua esposa, eu no caso, né, o homem. E aí aparecem aquelas cenas que a gente já imagina na novela, que ele não respeita o horário, não. Então, filho, eu digo para você, eu sei que o irmão aí foi um exemplo, mas isso aí também acaba fazendo parte da nossa matéria, para você saber o que você está ouvindo, o que você está lendo, porque quando esses meninos for para a faculdade, lá eles vão querer fazer uma limpeza na memória deles. A professora também, na época ela começou a faculdade, o nome dela era professora de filosofia, e lá também na matéria, ela se virou contra Deus por 30 anos fora do Evangelho. Retornou há pouco tempo. Agora ela quer recuperar os 30 anos, evangelizando, pregando. É complicado. A senhora queria falar? Pode falar, filho. É interessante, o senhor falou sobre a Bíblia, né? Tem pessoas que preferem realmente usar o telefone do que a Bíblia, mas assim, a gente precisa atentar também à tradução. Isso. Essa semana atrasada, eu fiquei incumbida de comprar algumas Bíblias lá para a Cristolândia. Sim. Está fazendo, né, aquele movimento lá que estão precisando de Bíblias e tal. Eu fui procurar na internet algumas Bíblias para poder, e assim, eu achei tanta Bíblia, né, tantas traduções, tantos diferentes, né? E a gente fica assim até em dúvida. E no telefone não deve ser diferente, né? Tem vários doutrinadores, várias linguagens. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado perante isso, sobre isso, porque às vezes uma palavra que a gente lê na Bíblia que seja diferente, né, muda o contexto todo daquele texto. Isso. Aí eu fui pedir, falar com o pastor Bruno me deixou aqui. Essa Bíblia aqui tá boa, essa que eu mostrei a ele. Não tá boa, não tá boa. Nós somos leigos. Então, se a gente escolhe uma tradução diferente daquela que a gente está aqui, olha só, pois é, essa é modificada. Exatamente. Tem uma melhor versão olha só. Quando você estiver preparando o sermão, o ideal é não se embasar em uma só linguagem. Pode ver mais uma ou duas. Por exemplo, quando eu abro a Bíblia aqui, eu já coloquei ela com duas linguagens. Na mesma tela, uma NVI em cima e a linguagem de hoje aqui embaixo. Eu vou preparar o meu sermão, aí eu começo. Eu faço sermão por essa Bíblia, por exemplo. Depois eu vou consultar e ver se tem alguma palavra que possa dificultar o ouvinte
a entender. E aí você vem com uma palavra que seja mais viável para o seu público. Se você estiver pregando para pastores, por exemplo, para professores de pessoas que já está mais aprofundado, se você pegar essas versões mais lidas, mais trabalhadas, né, hoje, provavelmente você não vai ter dificuldade para ser entendido. Mas aí você vai pregar na praça, que tem os cultos de praça, né? O ideal é pegar uma versão que seja bem entendida pelo público, que ali vai ter pessoas que às vezes nunca nem leu a Bíblia, né? E aí você chega para uma pessoa para tentar assim falar da palavra de Deus e, por exemplo, quer ver? Palavras assim muito difíceis que você quase não escuta. Nós que estamos cristãos, a gente quase não escuta aquelas palavras que às vezes vêm na tradução. É por isso que você escuta alguns pastores renomados. Eu tenho um cara que eu gosto muito, que é até presbiteriano, é presbiteriano, reverendo Augusto Nicodemos. Eu gosto muito de ouvir também. Tem trabalho com ele também, que eu já fiz conferência com ele. Só que esses caras, eles são catedráticos em grego. A maioria desses caras renomados, eles são mestrado, doutorado em grego. Então ele lê a Bíblia, ele está lendo a Bíblia, ele sabe a tradução real daquilo que está aqui na palavra, né? Então, se a gente não tiver esse tipo de cuidado, como a irmã está falando, e a irmã está certíssima, em procurar uma linguagem mais adequada para o seu público, senão ela está levando lá para Cristolândia. Entende-se que não é um público assim muito aprofundado nas coisas, né, na Bíblia. Então tem que ser uma coisa bem, bem mingau mesmo. Tem que ser bem mingau, né? E se a irmã me perguntar qual é a Bíblia ou a linguagem, a tradução que eu gosto mais, eu estou falando para a irmã, a linguagem de hoje, por exemplo, a NVI, que está sendo muito usada. Por exemplo, eu comprei uma Bíblia lá na igreja Atitude da Barra, e livro de estudo. Ela veio com a NVI. É uma Bíblia fantástica. Essa aqui é de estudo também, tá? Mas a linguagem dela, deixa eu ver aqui. Essa é a revista e a atualizada. Entendeu? Mas ela é uma Bíblia tão boa, tão legal. Só que a linguagem dela, normalmente eu até pego coisa de pregação dela, tirado dela, mas eu vou para a linguagem de hoje, entendeu? Eu assim, é como se eu gostasse, não é bem isso que eu queria dizer não, mas da linguagem de hoje, do que essa da atualizada. Mas a maioria das pregações que você vê hoje são a NVI. Sim, eu digo assim também, existem várias pessoas, né, mal intencionadas, que tiram às vezes uma palavra, as pessoas não entendem, e mudam o contexto, né? Isso aí. Aquele contexto todinho do texto. Eu acho que creio que é daí que começa a surgir novas pessoa mal intencionada. Né? Vem os falsos profetas que trabalham isso. A gente tem que estar atento. Não custa nada, gente. Quem puder, se for preparar um sermão, preparar uma palavra, prepare. Por exemplo, prepara nessa daqui, na atualizada. Prepare, beleza. Não custa nada depois, qual foi o texto que eu usei? Foi Tiago 1,12, beleza. Aí eu vou consultar, em vez de consultar outra, não tem diferença. Tiago 1,12 diz, bem-aventurada a pessoa que passa por provação e é aprovado, porque receberá a coroa da vida, que é uma promessa para aqueles que amam ao Senhor. Tem versão que diz, bem-aventurada, ou feliz é a pessoa que passa por tentação. Olha só, aqui é provação. Tem diferença de uma coisa para outra? Não. Uma tentação é uma provação. E aí o que eu faço? Bem feliz, que é bem-aventurado, se você tiver com um público bem-aventurado, beleza, mas você está na praça. Feliz é a pessoa que passa por provação ou tentação e persevera na fé, que será aprovado. E esse receberá a coroa da vida, que é uma promessa para aqueles
que amam a Jesus, Jesus é a palavra dele. Aí, não fica dúvida nenhuma. Mas eu usei duas versões. Entende? Agora, isso que a irmã está trazendo é importante, que é para a gente não entrar na questão de seitas, de heresias. Isso faz parte da matéria, tá? Eu vou ver aqui se eu termino essa parte, são 11h15. A gente terminou 11h30, né? A nossa hora, não é isso? Pois é, vamos lá. Aí, tá, vamos para os conceitos básicos de heresia, por exemplo. Heresia significa um ensino falso, é uma distorção da verdade de Deus. Toda pessoa que vem querendo ensinar, como esses exemplos que eu dei lá dos americanos, desses falsos profetas, são heresias. O cara chega com escolha errada. Escolha errada. A escolha certa é a escolha da palavra de Deus. Às vezes são ideias distorcidas, contrárias do que a Bíblia ensina para nós, daquilo que é revelado para nós através da palavra. Quando eu estou falando de revelação, gente, tem uma coisa que às vezes a gente fala que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Por exemplo, eu no caso, né, eu só conheço a Cibaixo. Eu me converti aqui, não fui batizado aqui porque não tinha batistério, fui batizado na Central, onde o pastor Bruno está pregando agora, que aqui não tinha batistério. E aí fui diácono aqui, pastor, então eu não conheço outra igreja a fundo e nem outra denominação, que é batista. Mas eu preciso respeitar as outras denominações. Existe assembleiano, existe outras denominações. Tem algumas que têm revelações, que as pessoas, Deus mandou falar isso e tal. Ok, filho. A revelação de Deus está aqui, ó. Toda a revelação de Deus está aqui. Só que Deus, ele tem poder para usar qualquer um de nós para revelar algo a alguém. A gente tem que entender isso. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Mas pastor Batista não tem, eu digo, filho. A Bíblia é bem clara. Os batistas eles não têm muito negócio com óleo, unção de óleo, não tem. Mas lá em Tiago 5,14, se a gente estiver enfermo, ali ele diz, se você estiver enfermo, procure os pastores, os presbíteros, os anciões da casa de Deus, que eles vão orar com você e lhe ungir com óleo. Está na Bíblia. Agora você tem que entender o que significa isso. Orar com você. Quando você ora, você está falando com Deus, não está? Claro. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Então, quando diz que eles vão orar com vocês, vão trocar ideia, vão dialogar. Você e o pastor, ou o presbítero, ou o ancião. Quando fala ancião, não é os cabelos brancos, não. Ancião significa pessoas que têm mais experiência espiritual na igreja. Às vezes nem é um ancião, às vezes é um jovem de 40 anos, de 30 anos, como esse jovenzinho de 21 anos, que tinha uma idade cronológica baixa, mas a idade espiritual dele era lá em cima, né? Então, procurar pessoas que têm experiência espiritual para você dialogar, e você vai trocar ideia, vai conversar com ele, como a gente conversa com Deus. É claro que o outro não é Deus, a gente sabe disso. E vão te ungir com óleo. Óleo é uma simbologia de quê? Do Espírito Santo. Então, o pastor, o presbítero, o ancião, quando ele estiver te orientando, ele está te orientando à luz do Espírito Santo. Hoje eu atendi uma senhora cedo, um casal, que veio de Niterói. Tem pessoas que eu atendo aqui que vêm lá de Casimiro de Abreu. Eu fico com o coração apertado, porque eu queria dar mais tempo para essas pessoas, como foi hoje de manhã. 8 horas, quando fosse 8h30, começa a aula com os meninos preparando para batismo. Eu empurrei um pouquinho até 8h45. E ver as pessoas. E aí a gente conversa. E aí antes disso, quando chegaram, o casal chegou, eu levei logo para a salinha de oração. Vem cá, vamos para a salinha de oração. Ver o quebrantamento no coração deles, que eu vi que eles são quebrantados, são cristãos mesmo, bem firmes. E aí oramos,
pedindo a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, que me dê sabedoria para eu transmitir para aquele. Jesus, me ajuda a ajudar meu próximo. A unção, o óleo derramado sobre eles vem do Espírito Santo, não vem do pastor, nem do presbítero, nem do ancião. É a gente dizer assim, eis-me aqui, me usa. E a gente, muitas vezes a gente fala, mas eu estou falando